E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu tô voltando às minhas atividades de consultório. Hoje de manhã eu já fui ao hospital e tô fazendo um cafezinho aqui para retomar no consultório. O que você quer fazer lá? Tá bom, se você quiser você pode ir, mas você tem que ficar se comportando. E eu achei importante comentar sobre uma coisa que é pouco falada, que é a síndrome de burnout. Eu, sinceramente, agora com a cabeça mais fria, depois desse passeio tão gostoso que a gente fez pelo sul, eu creio que eu estava, de certa forma, num burnout. Eu não diria intenso, talvez médio, moderado, mas o burnout é algo que acontece, especialmente nas profissões onde a responsabilidade é muito grande, profissões pesadas emocionalmente, né? E como gestor de uma UTI pediátrica, certamente isso é uma profissão que demanda muito o emocional, o físico mesmo. E sem perceber a gente vai se cansando, a gente vai entrando num grau de estafa e fadiga muito grande. E eu já estava assim, coordeno a UTI e ao mesmo tempo uma clínica, e a clínica é em Barueri, o hospital é no Morumbi, em São Paulo. E às vezes eu levava 1h30, 2 horas de trânsito para ir. E isso me cansou muito, me trouxe muita dor cervical, muito cansaço mental. E só o trânsito por si só, quem mora nessas regiões metropolitanas sabem bem como é estressante. E aos poucos o corpo vai pedindo arrego, né? Sem perceber a gente está exausto e entrando numa fadiga excessiva. Hoje mesmo eu vi um podcast pela manhã do Carreiras Sem Fronteiras, que é patrocinado pela Alura. Recomendo muito, aliás. Era um programador que morava em Tóquio, um brasileiro, e ele contando sobre as diferenças culturais e que o japonês tem muito isso, é uma necessidade de trabalho absurda, cultural, né? Eles trabalham 12, às vezes 14 horas por dia, e tem uma prática que é pouco divulgada lá e relativamente comum, infelizmente, que é o suicídio. Então a cultura às vezes até tolera as pessoas que chegam num ponto e falam, desculpa, eu não consigo me dedicar tanto ao meu trabalho, então eu não sou digno, e a pessoa comete o suicídio. E isso é óbvio, é um nível extremo de burnout e depressão. Então a gente tem que ter cuidado. Eu, com mais calma, depois de ter feito esse passeio bom, eu repensei, e eu não vou deixar totalmente as minhas atividades do hospital, que era a minha ideia inicial, eu ia parar tudo, tirar um sabático mesmo, mas eu resolvi manter um pouco, porque é importante para mim, até em termos de atualização, de network, enfim, tem que ter esse feedback hospitalar. Então eu vou uma vez por semana, vou passar visita, vou ajudar na gestão da UTI, mas vou desacelerar, ficar mais no consultório, em atividades que nesse momento são mais importantes para mim, como ficar com a minha família, ter mais tempo com eles, trabalhar mais perto de casa. E a gente precisa ter isso, precisa ter esse clique, esse insight de que a gente não tá legal, a gente mentalmente precisa de um tempo, precisa de férias. Essas férias eu mesmo que tirei, eu escolhi a data e fui porque eu precisava, e valeu muito a pena, e não cheguei num burnout extremo ou numa depressão. Então assim, eu já me conheço, né? Eu já passei por isso pelo menos mais umas 2 vezes e eu me conheço. E é esse recado que eu queria deixar, não deixar chegar no burnout, não deixar chegar no limite, né? A gente precisa entender o nosso corpo, entender a nossa mente, e tem que ter um tempo de descanso para entender a gente, para ter tempo com a nossa família e o que mais importa para nós. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês.